Fala, meu povo! Feliz demais, espero que vocês estejam bem. Não sei qual é o horário que você está vendo esse episódio, esse segundo episódio aqui do nosso podcast Pode Romper, mas muito feliz por esse novo tempo. E vamos aqui continuar fluindo nessas conversas que realmente pode te ajudar a romper nos seus projetos, nos seus negócios. Então eu agradeço a Deus primeiramente por este projeto que nasceu. Agradeço também a cada patrocinador que em breve você vai estar vendo aqui. Nós falamos mais sobre cada projeto, que são as pessoas, né, que têm acreditado nesse projeto, têm se permitido abrir as portas para que esse projeto aconteça, porque esse projeto realmente tem o propósito de ajudar empresários, pessoas, e como eu sempre digo, e eu vou dizer nessa abertura, por trás de todo empresário, por trás de todo negócio, sempre tem uma família. Então é um projeto sim que atinge famílias, vai ajudar famílias a romperem em todas as áreas dentro dos seus projetos e negócios. Mas, sem mais delongas, depois da vinheta, nós continuamos aqui com o Pode Romper. Yeah. Yeah. É isso aí, estamos de volta e eu quero aqui iniciar já te apresentando um camarada, um homem aqui que é meu amigo, amigo de família e mais que amigo. Ele, olha só, senhoras e senhores, ele é o nosso padrinho de casamento meu e da minha amada Gabriele. E ele está aqui conosco para bater um papo, tem uma experiência vasta no meio empresarial, no meio dos negócios. E eu tenho certeza que o que ele vai compartilhar aqui pode, se você pegar, se você anotar e se você aplicar dentro do seu negócio, do seu projeto, com certeza você vai romper para um novo nível, para um novo resultado. Eu estou falando aqui do Mauro Brito, nosso Maurão. Que prazer, meu padrinho, meu amigo, te receber aqui. Tá uma alegria imensa. Eu vou deixar contigo aí para se apresentar aí pro pessoal. O prazer é meu. Primeiramente, agradecer a Deus por estar presente de um projeto novo, Pode Romper. Está na era digital, para mim é tudo muito novo, mas é algo que muito me fascina, né? Deus nos permite romper barreiras. E aí, espero eu poder contribuir, contar um pouco da minha história. Desde os 14 anos, a gente vai se desafiando. E o olhar que Deus nos coloca, buscar desafio. Como romper, como buscar o novo. E aí quero eu poder contribuir bastante, não só com esse episódio, mas atingir família. E quando você atingir família, porque família é um projeto de Deus. Legal, exatamente. Exato. Esse é o foco. E antes de mais nada, Mauro, até para o pessoal que está nos vendo aqui, você tem muita bagagem. Muita bagagem no meio de negócios, que tem construído projetos enormes. E antes de mais nada, quando, Mauro, e como você começou essa sua trajetória empresarial, nos negócios? Como foi, quando foi essa sua trajetória? Na verdade, esse processo de transformação, eu sempre tive um olhar diferente, né? Eu não queria ser mais um. Então, aos 14 anos, eu já tinha uma banca. Eu tinha uma banca na feira. Eu vi os meus colegas fazendo carreto. Eu não queria ser o empurrador, né? Ser o carregador na feira. Eu queria ter a minha frota. Aí eu fui, peguei os caixotes, fiz vários carrinhos de rolemã e me colocava à disposição naquela época para a gente carregar a sacola para as mulheres. E aí chamava os meninos da minha rua, chamei os 5 colegas, então eu tinha uma frota. Já tinha uma pequena transportadora para poder atender as mulheres. E aí eu fui gostando das coisas. E logo em seguida, eu fui numa feira hippie, e aí percebi que estava tendo uma moda de fazer umas pulseiras de braço, né? E aí aprendi a fazer essas pulseiras, enquanto eu tinha minha galera fazendo os transportes, aí fui aprender e comecei a ensinar mais uma galera. Então eu tinha uma galera fazendo o transporte das sacolas, sim, e tinha mais uns 3, 4 fazendo pulseira com os nomes, né? E aí comecei a ter essa visão. E aí fui avançando, né? Com uns 21 entrei na polícia. Passou-se um tempo, recebi um convite de uma amiga, essa amiga chamava Ana Paula, para fazer um curso de matemática aplicada à vida.
Aguinaldo Brandini Riccieri. Eu cheguei na sala, a primeira coisa que recebi na minha direção foi uma maçã. Aí ele olhou para nós e disse: a maçã não cai do céu. Eu fiquei olhando, esse cara é louco. A primeira coisa que a senhora achou uma maçã na direção de todo mundo. E ele nos chamou a atenção. E ele tem vários livros escritos, ele era físico, trabalhava no ITA. E aí eu fui o único a questionar. Ele falou: poder da observação. Porque quando você faz um curso, independente da área que você está seguindo, qual é o objetivo? Você tem que entender a necessidade do seu cliente. E você pode se colocar como prestador de serviço. O mercado é necessitado de bom profissional. Verdade. E você só precisa se colocar na necessidade do seu cliente. E para você romper, você tem que saber ouvir. Porque o seu cliente, ele quer falar o que precisa, mas o profissional se coloca tão acima do cliente que ele acaba não ouvindo. E a necessidade do cliente é tão pequena, o profissional, que ele acaba submetendo ao outro, porque ele não consegue se expressar. E aí eu aprendi, a partir daí, a observar. O poder da observação. O olhar transforma. E aí pedindo muito a Deus sabedoria, na época no evangélico, mas sempre tendo muita fé. Que o olhar transforma a vida, o olhar transforma a necessidade. E foi assim que eu comecei. Fantástico. Ó, fica aí já, essa é uma chave. Para romper em qualquer negócio, qualquer área, qualquer projeto, não dá para romper sem ouvir o cliente. Não dá para romper sem saber, sem se interessar e saber realmente o que o seu cliente, o que o seu público realmente está querendo, qual é a dor dele, qual é o desejo. Realmente isso é fantástico. Show de bola, Mauro. E você falou, quando eu convidei o Mauro, né, eu falei: Mauro, vamos ver a pauta, né, do que vai ser, do que a gente vai conversar, do que a gente tem de assuntos, já sabendo que realmente tem muita bagagem. E ele falou exatamente sobre isso, o poder da observação. E quando ele falou isso, eu falei: rapaz, tem mistério aí nesse meio. E até sobre isso, Mauro, para você explicar para a gente de forma clara, para quem está nos vendo, o que significa essa observação, esse poder da observação dentro da ótica, né, dos negócios e da ótica empresarial. Nós fomos convidados, isso estou falando assim que surgiu o conceito, foi o André Guimarães, uma produtora chamada Maná Produções. Ele foi o pai da criação do 1º de Maio, o time dele, né? Tinha vários produtores. Ele criou o 1º de Maio e nós fomos convidados para trabalhar com a segurança, a parte política. E quando eu cheguei nesse evento, eu fiquei sentado olhando, porque eu nunca tinha trabalhado com o evento. Tinha o conceito da polícia, em termos de segurança, e a minha ideia era desenvolver um projeto de segurança para poder recepcionar. Tinha alguns candidatos, tinha algumas pessoas que eram prefeitas, vereadores, deputados, e eu tinha que atender como recepcionar esses profissionais políticos, porque eles estão políticos. E aí eu fiquei olhando, só que ao observar, eu via que tinha um campo muito grande lá. Tinha limpeza, tinha bombeiro, que eu não sabia que tinha isso. Aí eu observei que tinha toda a parte de produção, tinha a parte de estrutura, tinha a parte de carregador, e eu observei que eu poderia me colocar nesse mercado, só que eu não tinha conhecimento. E aí eu fui estudar. E quando a gente estuda, a gente começa a pesquisar, a gente entende um mundo de produção. Só que para fazer a produção, tem a parte documental. E aí foi o poder da observação. Foi entender a visão macro de como fazer uma atividade. Produzir um evento para 1 milhão é a mesma coisa de fazer um aniversário da sua filha, do seu filho. Fazer uma festa na sua casa para 50 pessoas tem que ter planejamento de quantas pessoas vai vir, o que servir, que hora servir, o que comprar. É a mesma coisa de fazer um evento para 1 milhão. E essa observação, essa prática de fazer essas atividades me levou para essa área. Então eu comecei a fazer eventos. Me coloquei nessa área. Eu saí
de um simples segurança. Quando eu digo simples, não menosprezando o profissional, mas naquela visão de um homem que estava lá para cuidar da segurança de um corpo político. Sair daquele corpo e me tornei um produtor. Fazer daquilo um negócio. Fazer um negócio de qualidade. Hoje eu estou 15 anos cuidando da produção da Beautiful, uma segurança VIP para atender toda a parte artística. Os meus clientes são de 15, 20 anos, justamente eu trago algo diferenciado. Todo ano eu busco algo diferente, com uma visão diferente, porque eu escuto a necessidade do local. Um adentro, né? Acredito que, não sei se todos sabem disso, mas a Beautiful é a maior feira, né, de beleza na América Latina. Exatamente, a segunda maior do mundo e a primeira da América Latina. Legal. Temos de volume de negócio, de visitas de pessoas, acontece em setembro, a partir do dia 7 a 10 de setembro deste ano, no Expo Center Norte. E aí fui partindo para essa área. Mas não contente, eu não sei fazer uma coisa só. Não sei ficar exatamente só no ramo. E através de estar fazendo um evento, fui conhecendo outros profissionais. Aí recebi convite de uma empresa em São Bernardo, através dos contatos políticos, para cuidar de questão, sempre a segurança me leva para uma outra área. Eles estavam com um problema numa empresa de transporte público em São Bernardo, que os caminhões estavam sendo danificados internamente, tinha uma sabotagem interna. E queria que eu fizesse um laudo para entender e apresentar para eles uma solução da onde estava vindo a sabotagem. Era a peça que estava sumindo, ora as mangueiras estavam sendo cortadas, e queria saber se isso era interna ou externa devido a uma concorrência que eles estavam praticando. Com essas observações, na verdade, os caminhões estavam em uso constante na rua e não era uma sabotagem interna, e sim pelo uso constante que não tinha um processo de manutenção adequado. Apresentei uma planilha de processo de manutenção. Aí você pergunta, o que você entende de manutenção? Eu fui entender quantas horas rolava esse caminhão, qual é o percurso desse caminhão, quantos dias esse caminhão ficava parado, e aí apresentei uma proposta. Saí da área de segurança institucional e virei gestor. E aí fui administrar toda uma parte de manutenção e cheguei a ser administrador desta empresa. Então, essa evolução de negócio foi justamente quando eu recebi aquela maçã na cabeça. Aquela maçã. Até hoje eu tenho essa visão. O que eu vou fazer com a maçã que está vindo na minha frente? Qual a visão? Qual é a preocupação que eu tenho que ter? Eu preciso ouvir o meu cliente. Fantástico. Eu preciso entender. Fantástico. Isso é interessante o que você compartilhou, Mauro, que você dono de negócios, empresário, nós temos essa observação, esse olhar, até que você falou algo interessante. Eu só pude apresentar uma proposta do que estava acontecendo quando eu soube quais são os processos, né, internos. Então, acho interessante você que vai apresentar uma proposta, montar uma proposta, um orçamento, seja qual for o seu produto, serviço, seu negócio. Se você não tiver essa observação, né, de cada processo do serviço, cada processo do que você vai oferecer, do que você está fazendo, dificilmente você vai conseguir montar uma proposta ali assertiva, né, para o O grande cliente. segredo é conhecer o seu cliente internamente. Sim. Internamente. Conhecer a sua atividade, porque as atividades geram processo. Processo gera resultado e resultado gera lucro. O que o empresário procura... Peraí, para, repete olhando para aquela câmera ali, por favor, anota isso, anota essa chave. O que o empresário procura? Qual é o sucesso? Não existe receita, não existe forma de bolo, mas existe um caminho. Você conhecer internamente o seu cliente, você vai gerar procedimentos. Procedimentos gera processos. Processos gera resultados. E resultado gera lucros. Então eu vou dar um outro exemplo. A DB é uma empresa gestora de pátios. E fui convidado porque lá tinha furtos de pneus. Ela administrava na época todos os carros da Ford, com uma outra empresa que era responsável por esses carros. Ela era a cuidadora. E ela era responsável pelos carros da Ford. Sumia tacógrafo e ela era responsável. Então,
Você ia apresentar um plano de segurança. Quando eu conheci internamente, eu tinha que identificar se a responsabilidade dos furtos era por parte do funcionário da DB, se era por essa outra empresa que era responsável por esses veículos, ou se era por parte externa. Conhecendo o processo da chegada desses veículos, criamos checklists, criamos procedimentos. Com esses procedimentos, criamos metodologia de recepção, treinamos os funcionários para fazer essa recepção. Então, você identifiquei o problema, criei procedimentos, metodologia de trabalho, e a metodologia de trabalho trouxe resultado. Eu minimizei os custos para esse empresário e ele trouxe resultados financeiros. Fantástico, fantástico. E acabei virando também gestor. Pegou aí, né? Fantástico isso. Eu disse para vocês que tinha bastante, bastante conteúdo aqui, bastante chave para entregar para a gente. E dentro disso que você acabou de falar, gestão, que é uma palavra em alta, é uma palavra, né? A tal da gestão. Mauro, quanto a gestão foi importante para romper nesses negócios empresariais? O quanto a gestão foi importante? A gestão ela é fundamental para para romper, porque tudo é observação. Então eu vou te dar um outro exemplo, exemplo real. O ABC teve um período que ela sofreu com transporte irregular. E aí a gente precisa entender todos os lados. Quem fazia o transporte irregular? Eram pessoas que tinham perdido o seu emprego, fez um financiamento de vans ou de peruas para fazer suplementação de renda. Então você precisa analisar os dois lados. São pais de família que precisam fazer suplementação de renda porque perderam seu emprego original. Então não são qualquer pessoa, são pessoas. A gestão é de pessoas e não de processos. Se você pensa no processo como uma coisa fechada, você não tem evolução. Então eu tinha que ter uma gerência, entender a necessidade desses profissionais. Em contrapartida, eu precisava olhar para as empresas de ônibus que elas não estavam atendendo a necessidade da população. O que me faz eu sair de casa e pegar uma lotação clandestina e não pegar o ônibus oficial do município. Porque eu preciso chegar no meu horário de trabalho. Então alguém está falhando neste caminho. Eu preciso me atender. Eu preciso chegar no meu horário. Eu tenho o meu compromisso. Então, quando nós íamos para a rua para identificar essas necessidades de gestão, foi observar que hora passava o ônibus. Os intervalos eram espaçados. Aí você pode me perguntar, mas lá não tinha profissionais que pensavam isso? Sentar no escritório, numa sala, não traz a realidade da rua. O que eu aconselho para o empresário? O que eu aconselho para as pessoas? Você tem que entender o seu cliente, quando eu digo internamente, para in loco. Você tem que estar na porta ou estar na rua, você tem que conhecer internamente as atividades do seu cliente. Conhecendo as atividades, você pode operacionar melhor. E foi o que aconteceu. Então eu entendia que aqueles horários de pico, os ônibus passavam superlotados, porque o espaçamento de tabela era muito longo. Então eu precisaria ter mais ônibus para diminuir o fluxo de pessoas, dando mais conforto, diminuiria a procura do transporte alternativo. Diminuindo a procura do transporte alternativo, eu teria uma desocupação natural desta procura, trazendo qualidade. Sim. Porém, eu tinha que trazer uma sugestão, porque eu não poderia matar no ninho um grupo de pessoas, que tinha pessoas ali, que estavam à procura de buscar um sustento, trazer alternativa. E aí desenvolvemos um projeto para a prefeitura para trazer esse pessoal para o transporte escolar, trazendo formação, trazendo cultura de uma outra perspectiva de como aplicá-los na hora de transporte, transformando o seu veículo de clandestino para oficial, para fazer transporte de passageiros de necessidades especiais. E aí eu consegui atender uma realidade da sociedade transformando. Nós não combatimos o ilegal simplesmente com opressão. Combatemos o ilegal com proposta de transformação. Sim. O que a sociedade precisa para romper a dificuldade? É a transformação. Isso é fantástico, Mauro, porque
embora a gente está numa era digital e a tendência é isso é sempre continuar avançando, se multiplicando, bater esse papo contigo, e acredito, não sei se você conseguiu, você que está nos vendo, perceber isso, que embora veio a era digital, veio essa revolução, né, digital, você pode ver que os princípios não mudam. Né? Os princípios de você romper os seus negócios, a sua empresa, eles não mudam. Esse princípio de você identificar o problema. Né? Porque senão, vamos lá, gente, é muita balela, né? A gente ficar aqui no digital e marketing, isso. Se realmente a gente não identificar qual é o problema, Sim. Né? Se você é dono de uma empresa, oferece um produto ou serviço, você pode trabalhar quanto for o marketing, mas se você não chegar na dor, no problema ali do seu cliente e resolver, não vai adiantar nada. Então, esse princípio, isso é fantástico, né? Que esse princípio, embora a era seja digital, ele não muda, né, Mauro? Exatamente. Você pode usar todo o processo tecnológico para trazer mais qualidade. Mas ainda nós temos o ser humano. Exatamente. Nós temos a máquina que vai diminuir a quantidade de operários numa linha de produção. E o que eu faço com ele? Eu simplesmente abandono? Ou eu posso pensar em transformar esse profissional no digital? A preocupação do ser humano é trazer justamente o romper. Eu tenho que trazer a visão. Se nós não trazermos inicialmente a visão que temos que antecipar a era digital, nós vamos ter mais e mais pessoas desocupadas. Então, o empresário, ele quer mais tecnologia, ele quer avançar. Só que a gente tem que preocupar com o profissional. O que eu faço com meus colaboradores? Como transformar? Tem áreas que eu preciso de um profissional só. Só que tem áreas que eu preciso do material humano de qualidade, mas porém bem informado, com visão. Para esse amanhã, se sair dessa área, ele vai ter um entendimento que ele pode ser um grande empresário. Ele pode buscar uma área de sucessão melhor do que ele está hoje. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei por várias áreas. Transporte, passei na área de coleta seletiva, transporte marítimo, passei na importação, passei por comércio exterior. Aí pergunto, qual a sua formação? Eu sou designer. Design de natureza. E tudo começou com o curso de matemática. Fantástico. O poder da observação. O poder da observação. Observar. E se eu não sei, eu vou atrás, eu busco conhecimento, exatamente, eu vou aprimorando. Isso é fantástico. E é interessante isso que você falou de o princípio não muda em relação às pessoas, o público. Até porque a gente costuma dizer, né? Clientes não são números, né? Exatamente. Colaborador não é número, são pessoas. São pessoas, são famílias ali. Show de bola. Falando ainda de gestão, envolvendo tudo isso, Mauro, a gestão do tempo. Como que foi cuidar do tempo, fazer essa gestão de tempo? Porque eu sei que são muitos projetos, muitos negócios, muitas reuniões, muitas responsabilidades. Fora isso, o nosso principal, que é a família. Né? A família, como cuidar, fazer essa gestão, um empresário, um empreendedor que quer romper realmente, como fazer essa gestão de tempo? Olha, eu vou abrir aqui uma grande realidade. Eu era incompetente. Até entender que o meu negócio só era possível tendo um sócio. Na verdade, uma sócia, minha mulher. Quando ela virou a gestora do tempo, os meus negócios fluíram. A estrutura familiar aí rompeu. Que é o grande segredo. A base de um homem é a família. E aí você vai falar, pô, isso é balela. Não. A estrutura espinhal de uma estrutura familiar, da família, é você trabalhar em parceria com alguém que você pode avançar, você pode romper as dificuldades. Tem que os negócios não funcionam a 100%. Você tem as dificuldades, os dias maus. E os dias maus se vence como? Com uma estrutura muito forte. E a gestão de tempo, e eu sou muito
ativo, faço várias coisas simultaneamente, vários plays, né, vários negócios coletivamente, ela é a base estrutural. Hoje ela administra os condomínios. A gente tem condomínios de 25 anos administrando o mesmo condomínio. Passa-se síndico, passa-se lá, estamos nós. Trabalhamos na área sindical há 28 anos. Permanecemos, passa-se diretores, permanecemos, prestamos serviço. E lá está ela do meu lado. Então, meu tempo foi minimizado pela presença dela. Eu vejo que é muito, né, Mauro, de estabelecer prioridades. Sim, né? Mesmo sim. em meio a tantos negócios, projetos rodando, família, é você estabelecer essa prioridade. Exatamente. E é por isso que eu digo que eu era incompetente, porque quando eu priorizei os negócios, eu fiquei ausente da família. E muitas coisas findou. Já trabalhei, como eu falei para vocês, já trabalhei em vários setores. Né? Tive fábrica de imóveis planejados, tinha um grupo de sócios, tinha loja de imóveis planejado. Você fala, tinha CT? Não tinha tempo para respirar. Então eu fui ausente da minha família. E as coisas financeiramente eram boas, mas me faltava algo. Então chega um momento que você precisa priorizar o sucesso financeiro, ou a tranquilidade e a presença da família para você avançar. Hoje, eu priorizo a estabilidade emocional. Quem é? É a presença da família. E aí você consegue fluir com os seus negócios. Isso é fantástico, porque quando o assunto é romper, nada justifica, seja você rompendo financeiramente, nos negócios, tendo sucesso, nenhum sucesso compensa um fracasso na família. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Então, o primeiro lugar que a gente precisa romper realmente é na família. Como o Mauro mesmo falou, eu concordo. Se a gente está bem, nós que somos, né, cristãos, se você está bem com Deus, está bem com a família, automaticamente, mesmo tendo os dias maus, né, porque não é só flores, os negócios, os projetos, tem o dia mau, mas mesmo nos dias maus a gente vai romper porque a gente está bem em família. Então, isso é sobre fazer uma gestão de tempo. E, Mauro, a gestão financeira, como funciona uma gestão financeira nesse ecossistema, desses negócios, empresas, um empresário, como que tem que se comportar com essa gestão financeira? Como foi a sua trajetória, experiência? O meu equilíbrio sempre foi com a minha mulher. Então, não sei se eu sou referência, né? O meu gerente financeiro de todos os meus projetos é ela. Isso é interessante. Isso É é ela. interessante. Se você me perguntar hoje, a grande verdade, como estão os seus negócios financeiros? É ela. Então, isso é importante, gente, porque, empresário, você que está vendo a gente, dono de negócio, nós não seremos bons em tudo. Não somos. Eu, particularmente, eu tive um momento de ostentação. Então, dá para falar para vocês. Assim que eu comecei a trabalhar com transporte, eu tinha um Chevette, comprei o Chevette, R$1.000 foi meu Chevette. Tinha o Chevette Júnior, comecei a dirigir. Aí fui trabalhar no transporte, fazer essa gestão. Aí ganhei a Prefeitura de São Bernardo, Santo André, São Bernardo e Diadema. Comprei um Ômega. Tinha um Ômega CD. Não contente, ganhei, fui para Cotia. Mas indo para Cotia, comprei um Audi A6. Aí fiquei todo gato, tomei banho cheiroso, fui ao sábado, na casa da minha hoje esposa, apresentar o carro para ela, pensando, à noite a gente vai jantar, carro zero, sem placa. Tô rompendo. Rompi. Olha o sucesso. Saí de Júnior, estou andando de Audi A6. Que lindo, né? Aí ela chega, olha pro carro e fala assim, parabéns. Ela não saiu do portão. Olhou pro carro e falou assim, você vai aonde com esse carro? Eu quero uma família, não quero andar de carro zero. Deu a volta e entrou. Então eu digo para vocês que a materialidade não é ter um carro zero. A materialidade é ter a comunhão. Sim. Na época nós não éramos cristãos, a gente ia para a igreja, mas eu não tinha se batizado. E eu não sou a melhor pessoa para poder falar de sucesso. Só que eu digo que o nosso Deus, o meu Deus, é muito generoso com as minhas ações. E essa benevolência sobre a minha vida traz os meus negócios fluir muito natural. E por isso que eu atribuo a gestão financeira a ela. Porque essa minha juventude
trouxe ostentação que não tinha necessidade. O que eu fiz nesse processo? Quando ela deu esse choque de realidade em mim? Eu não queria um carro, eu queria família. Fui lá e vendi o carro e fiz minha casa, cara. Enterrei concreto e cimento. Porque se fosse qualquer outra, um neguinho bonitinho, cheio dos ouro, perfumado, vou andar de carro zero. Não. Ela nem entrou no carro, pra você ter ideia. Então fica o depoimento aí. Cuidado, vocês jovens empresários. Ia morar no carro. Exatamente. Isso é bacana, porque, por exemplo, eu também, nessa parte de gestão financeira, por exemplo, cara, eu quero morrer, tipo, sentar com planilha, com anotação. A Gabi faz isso. A Gabi faz isso. Então, isso sempre foi uma dor minha, porque eu sempre fui nessa questão de ativo. Então, vem na minha mente, eu guardo na mente, já vou resolvendo aqui na mente, não. Ela não, ela já é aquele lado mais racional, que ela quer sentar, tudo planilhado, pôr os números. Eu queria morrer, porque eu não sou assim. Mas aí eu tenho que ter essa observação, e reconhecer e delegar. Exatamente. Eu vejo que muito dessa gestão, seja de tempo, financeira, é você reconhecer que você não vai ser bom nisso, você não é bom nisso e você não precisa ser. Desde que você tenha alguém de confiança ali ao seu lado e que você consiga delegar essa gestão financeira. Então eu entendo muito bem como é isso. E Mauro, falando de gestão ainda, e a gestão de equipe? Como que funciona? Como que você fluiu nisso? O grande segredo da gestão de equipe é você reconhecer que sozinho você não é ninguém. Quando você chega para a equipe e diz, olha, eu não sou ninguém e vocês me completam, você passa confiança. O poder de delegar, de transmitir responsabilidade. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, a transferência de responsabilidade, vocês têm que ter maturidade de saber o que fazer. Até aonde vai o seu papel. Então, o grupo médio que trabalha comigo é de entre 18 a 20 anos. Os mais novos têm 15 anos, não de idade, de período de conjunto que trabalha comigo. Justamente por causa disso. Nós estamos muito tempo juntos. Porque ao delegar, você traz maturidade, conhecimento, traz experiência. E eu deixo isso muito claro o tempo todo. Sozinho, eu não consigo. Eu preciso do vosso conhecimento. Eu preciso fluir com você. Então eu preciso aprender com você. Mesmo eu antecipando o que vai acontecer, eles são bons ouvintes. Falar, se você fazer isso, pode acontecer isso. Mas antes, eu preciso ouvir o que você tem de experiência, de vivência, para poder me ensinar e junto vamos errar menos. E aí você consegue fazer isso. Porque o gestor, gerenciar pessoas, é conhecer como ela vive, quais são as experiências de vida, por onde ela andou, quais são suas práticas profissionais. Quase uma profissão repórter. Exatamente. E isso te traz maturidade para saber como explorar melhor cada profissional. Isso é fantástico. Você até isso que eu ia perguntar, para construir, para cuidar da gestão de uma equipe, construir uma equipe longa de anos, assim, com as mesmas pessoas, requer alguns pontos fundamentais, né? Essa transparência, essa confiança. Sim. E até mesmo você ir além, né, da parte profissional, mas se interessar, né, ter empatia com o que acontece com aquele colaborador na vida dele, quais são suas dificuldades, suas dores. Deve ter um motivo, às vezes o colaborador chega, né, num dia ruim, né, na empresa, e você ali não já chegar com os dois pés, mas procurar entender o que aconteceu ali, né? Isso, acredito que isso faz parte de uma boa gestão. Exatamente. E a gestão é o processo de identificar. E quando eu falei que a visão transforma, é tudo. Não só transforma o negócio, mas o poder de conhecimento só vem com observação. E você consegue identificar que a pessoa não está no dia bom, você fala, você aqui, relaxa, respira. Sim. Eu falo, quem sabe contar até 10? Aí todo mundo fica olhando para minha cara, contar até 10? Né? Senta, fecha os olhos
e conta de 10 para frente. Como assim contar 10? Começa assim, 0, 1, toma água, faz seu planejamento, qual a sua atividade. Nós, hoje, depois da pandemia, o mundo se transformou, mas nós fazemos grandes eventos. A gente já chegou a pegar evento como Parada Gay e 1º de Maio. Eventos trabalhando um evento com 1.000 pessoas e outro com 500, ou seja, 1.500 profissionais direto e mais 3.000 envolvidos. Fazer uma Feira da Beleza são 3.000 profissionais envolvidos em torno da feira para poder gerenciar. São mais de 15.000 expositores. Como que você controla todo mundo? Eu fico sentado só com rádio. Porque tem gestão, tem procedimentos, tem uma equipe preparada. Já tem todo um script. Eles sabem como funciona. Se acontecer isso, vai essa atitude. E aí, grande segredo. Eu preciso falar em um tom que todos vimos. Porque se eu gritar, o ambiente se torna insalubre. E aí sempre vai ter um falando mais alto para tentar ser ouvido. E se eu falar baixo, todos têm que se me observar. Quanto mais baixo eu falar, mais observação. Mais vai precisar dar atenção para exatamente. Mais observação. Fantástico. Isso é uma chave poderosa aí para você que está nos vendo. E Mauro, dentro dessa... Que na verdade, você é um empresário que decidiu não ter só um negócio, né? Você decidiu construir um ecossistema. Exatamente. Né? Um ecossistema de negócios. Você diria que esse é o principal caminho de você realmente romper na vida empresarial, é você não só se atentar num negócio específico, mas fazer desse negócio nascer um ecossistema. O que eu diria para todos os empresários, até para você, é criar uma teia de relacionamento. É um ecossistema. Por quê? As necessidades é coletiva. E se você tem uma linha, uma teia de relacionamentos, você pode linkar vários empresários para poder atender. Tem momentos que você não vai se fazer presente naquele negócio, mas vai ter momentos que aquele relacionamento do seu ecossistema vai se fazer necessário a sua presença onde você vai fazer negócio. E foi assim que eu nasci, criando uma linha, uma teia de relacionamentos. Então, para todo segmento, se você me perguntar, se eu não conheço, eu tenho alguém ou eu já operei nessa área. E aí você vai criando um relacionamentos que te permite alcançar níveis impressionantes. Show de bola, show de bola. Tá pegando tudo aí, gente? Bastante conteúdo. E, Mauro, para a gente continuar fluindo nesse bate-papo que tá bom demais, tá excelente. Você com a experiência, com a expertise que você construiu, claro, como todo empresário nós erramos, né, nós falhamos, mas dentro dessa experiência que você construiu, daquilo que você pode passar para os empresários, para os empreendedores, donos de negócio que estão nos vendo, quais os principais pontos que o empresário precisa se atentar na construção? Porque eu digo que é uma construção. Na construção de um negócio, de uma empresa. Ele precisa ter, eu digo que, 2 pontos primordiais. Primeiro, ter um advogado de bom relacionamento, parceiro, de confiança. Uma orientação jurídica te tira de todos os problemas. Antes de você fazer um negócio, você precisa ter uma orientação jurídica. E segundo, um contador para te dar todas as instruções para você não errar. No meu começo, eu errei bastante, porque antes eu fazia o negócio, depois eu procurava orientação. E ao contrário. Não se precipite em fazer negócio. O que parece ser bom naquele momento, tem todos os seus percalços administrativos, fiscais, jurídicos. Fantástico. E eu vou te dar um exemplo. Fui procurado por um amigo do Rio, posso falar o nome, assim, o Ricardo da Calper, um grande construtor, e na época ele tinha um parceiro que fazia os móveis planejados do Rio de Janeiro. Aí ele falou, se você... nós fomos fazer uma visita como amigos, ele me mostrou os empreendimentos, ele falou, olha, o que eu tenho aqui não me atende. Não atende
os meus clientes. Se você me apresentar um projeto e meu conselho aprovar, eu te coloco para você fazer só 980 unidades. Financeiramente, naquele momento, era um negócio da China para mim. Só que eu tinha que voltar para casa, consultar quem? O meu financeiro. Porque como eu teria estrutura para montar 980 apartamentos, não é 980 cozinhas, 980 apartamentos. Quem seria o meu fornecedor? A minha fábrica tinha suporte para isso? E aí a teia de relacionamentos que me fez fazer isso. Eu peguei parte, passei para parceiros para poder atender o meu cliente, porque eu não poderia atender. Mas com uma consulta técnica, jurídica, sentei e falei, ó, traz o seu jurídico, essa empresa te atende? Então, fecha com ele. Essa empresa te atende? Fecha. Então você tem que ter a sabedoria que um bom negócio é quando você atende todos os lados, ouvindo a necessidade dele. Naquele momento que eu vi que o que ele tinha não era bom, eu fui buscar a solução para ele, não necessariamente que fosse financeiramente viável para mim. Então é essa o grande segredo, é saber ter uma estrutura de orientação. O tripé é você ter essa sabedoria. Quem precisa me orientar? O jurídico. Por quê? Você precisa fazer uma boa base contratual. Contador. E qual a outra base? Que é Porque muitas vezes você tendo base já dá dor de cabeça. Tem cliente, eu digo que eu que tenho agência, eu até compartilhei com o nosso querido doutor Apobianco uma das minhas dores, que a gente muitas vezes que tem cliente, você que presta serviço, né, que tem contrato, muitas vezes você tendo isso, um embasamento ainda tem dor de cabeça. Imagina quando você faz sem... Eu já tive isso. O cliente é muito... nenhum. Um dos prédios que eu prestei serviço há muito tempo, um dos síndicos, ele deu óbito não só em mim, como dentro do prédio. Ele falou assim, cara, eu tô com uma peça, você não quer me mandar o recibo? Eu já te mando o pagamento? O que eu fiz? Mandei o recibo. Eu afirmando que tinha pagado, mandei a nota. O que aconteceu? Não pagou. Só que o recibo estava lá. Você pagou assim, ó. Eu paguei, tá aqui o recibo. Esse cara pegou, tirou dinheiro, deu um golpe no condomínio, aí a gente foi para uma reunião. Aí eu fui questionar na reunião, o pagamento que não tinha efetivado. E aí tava o jurídico do prédio e falou, como você não recebeu? Você emitiu o recibo, tem 10 dias que você emitiu o recibo. A sua alegação não é procedente. E aí, qual é a sua alegação? A sua nota fiscal se encontra aqui. O que te leva a emitir um documento sem a contrapartida? Né? Isso é interessante, gente, porque quando a gente fala romper, né, todo mundo quer. É. Todo mundo quer romper financeiramente, todo mundo quer romper, ter sucesso, crescer nos negócios, nos projetos. Só que a gente precisa atentar para essas questões, né, burocráticas, jurídicas, porque a gente pode até romper, mas se romper sem essas partes, a gente pode ter um prejuízo enorme. Exatamente. E hoje, com uma era digital, eu fico muito preocupado que aparece magos, né? Com um monte de soluções, aparece gurus dizendo que você consegue resultados mágicos em poucos dias. Você consegue... Invista X, né? X. Exatamente. Não existe receitas mágicas. Tem um cara que eu admiro, um personal, um coach na área de fisiculturismo, que é chamado Leandro Twin. Ele fala que não existe almoço de graça. Tudo tem um sacrifício. Você não vai ganhar músculo da noite para o dia. Tudo tem um sacrifício. Tudo tem almoço de graça. Na hora na área dos negócios, Não tem um preço. tem um preço. Para romper, tem que ter sacrifício. Você precisa ter paciência. E usar o mais simples de tudo. Os vossos ouvidos. E deixar o vosso cliente se expressar. Não se antecipe em querer apresentar.
não se antecipe em querer se colocar como um bom profissional. Como a mim, existem milhares. Como você, existem milhares. Mas o que nos torna diferente nesse mercado tão competitivo é a observação. É romper a necessidade do cliente, não as nossas. Eu acho isso fantástico, porque esses dias atrás Deus me deu algo, eu pensando sobre isso, sobre o se interessar. Porque é algo interessante. Independente se você acredita ou não, você que está vendo a gente, existe um versículo, uma frase bíblica, um versículo bíblico que diz assim: não busque o seu próprio interesse, busque o interesse do próximo, das pessoas. E ali, isso me atentou, e eu coloquei algo, quando eu fui na feira de estética recentemente, que é um mercado que a nossa agência está focada, a gente tem um cliente grande nesse mercado, eu fui lá, eu falei, eu vou lá participar desses dias de feira porque eu preciso respirar esse ambiente, saber o que está acontecendo, saber como funciona o público, como esse público se comporta, que é observar como esse público, a movimentação desse público, por quê? E ali nasceu esses princípios da nossa agência, que é se interessar, a gente precisa se interessar, se importar e se envolver. Então eu vejo que hoje eu falo o seguinte: eu não quero ser bom. Eu não estou em busca de ser bom ou de ser o melhor. Eu quero ser aquele que se interessa, que se importa e que se envolve. Porque se não for assim, Mauro, é balela. Ser eficiente. Ser mago, ser o mágico, ser, sabe, o que vai trazer resultado. Se eu não me interesso realmente pelo cliente, pelas dores do cliente, pelas necessidades, se eu não me interesso, se eu não me importo, exatamente. Não existe isso. Cara, que legal, que bacana. Para a gente caminhar para esse nosso encerramento, Mauro, e quando o assunto é marketing, eu sei que você tem essa visão tanto interna como macro do que você tem construído esses anos. Quando o assunto é marketing, no seu negócio, no seu ecossistema, o quanto o marketing tem sido importante atualmente, hoje? Eu sou dinossauro, né? Estou aprendendo com essa juventude impressionante. A minha filha está me trazendo, você está me trazendo essa novidade, né? Por que eu digo que sou dinossauro? Eu vou dar um depoimento aqui, eu acredito que as pessoas vão ficar chocadas, o que eu vou falar agora. Manda. Vou ficar chocado. Eu nunca saí de casa para procurar cliente. Porque a minha eficiência para com os meus clientes me traz cliente. Eu nunca saí. E aí, não é eu. A presença de Deus na minha vida faz com que as minhas portas sejam abertas por Ele. O cliente te abre portas também. Porque quando eu chego, eu peço a Deus, não que me traz cliente, nunca pedi isso para Deus. Eu peço que Ele me dê sabedoria e discernimento para eu entender, que Ele me mostre como trazer uma solução. E quando eu peço isso, sabedoria e discernimento, e eu consigo trazer a solução, e eu consigo trazer a satisfação para este cliente, para aquele meio, ele vai divulgar que ele teve um profissional eficiente. Isso vai gerando, vai gerando, vai gerando. A minha empresa não tem página na internet, não tem Instagram, não tem Face. Eu sou um dinossauro. Eu não existo no mundo digital. Estou há 30 anos no mercado. Como isso é possível? Pela eficiência. Só que hoje eu entendo que eu preciso me colocar neste meio. Vai dar mais visibilidade? Com certeza. Estou partindo para um negócio novo. Nós estamos na iminência de abrir um guarda-volumes com uma característica de um mini shop para fabricantes próprios. Isso precisa de uma boa agência para fazer esse trabalho de marketing. Porque é um trabalho de rede social, vai ter um e-commerce por trás disso, tem a necessidade. Então, eu preciso aprender com os jovens de como romper. Você fala, faz um não sei o que, fast.
sei lá os nomes que existem. Minha filha fala tanta coisa, eu não tenho a mínima ideia como funciona o Instagram. Outro dia eu fui postar uma foto lá, ia mudar a foto do meu perfil, eu postei lá, teve quase 1000 curtidas. Eu falei, por que tá curtindo minha foto aqui? Que eu só queria trocar foto de perfil. Então eu preciso aprender esse processo tecnológico. E não é nem ignorância digital, é porque eu venho de um processo de eficiência interna com os meus clientes que vem uma divulgação automática. Então, há um processo de transformação que eu estou passando agora, que é o romper digital. Eu preciso me adaptar a essa nova velocidade que o mundo se encontra. Eu gosto de processos tecnológicos, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim me colocar na era digital das redes sociais para abranger mais gente. Sim. Como levar novos processos para atingir mais pessoas? Então, é um desafio para mim também, toda essa questão, participar de podcast, como que falar para mais pessoas que é possível você mesmo se superar, você mesmo precisa se romper, se aceitar o novo, Sim. buscar entender. E eu vejo dentro disso, e gente, isso é fantástico, porque embora, isso até a palavra que ele usou, dinossauro, e gente, isso eu vejo o quê? Fundamentos, fundamentos, porque muitas vezes a gente quer digitalizar as coisas, dar aquele bom romper digital, mas sem fundamento interno de negócios, de empresa, porque é sério, gente, se a gente quiser, eu mergulhar no digital, eu sei romper com o inverso. Exatamente. Porque do digital, beleza, me tornei especialista, tudo mais. Só que é o seguinte, se a gente não ter esse lado que o Mauro está trazendo aqui, de fundamento interno, de fazer uma boa gestão financeira, de fazer uma boa gestão de equipe, de pessoas, a gente pode construir o que for no digital. Vai quebrar. Vai quebrar porque a gente não tem o fundamento necessário interno. Por isso que realmente aqui é um banquete que está sendo colocado aqui nesse Pode Romper, nesse episódio. E eu fico muito feliz com a sua presença, quero agradecer. Eu que agradeço. A sua presença, meu amigo, padrinho, você, exemplo de amo construção realmente de empresário. Você é exemplo mesmo de empresário, de homem, de Deus. Então eu quero agradecer. Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido. Eu tenho um depoimento final para deixar. Então, isso que eu ia falar. Se você tem algo para falar aí para quem está nos vendo. Nós que estamos sentados, não podemos nos acomodar. O que te incomoda? O seu processo de transformação, de romper, começa internamente. Eu não me conformava a ter aquele salário de polícia. Então, o que eu tinha que fazer? Eu gostava de ser perito no processo tecnológico, da ciência, a busca da verdade, através da ciência. Sim, mas aquele era o suficiente, porque eu só trabalhava 5 dias no mês. O que eu poderia me produzir e me permitir fazer nos 25 dias? Era buscar conhecimento. Isso serve para todo mundo. O que você faz com o seu tempo? Qual a gestão do seu tempo? E só tem uma coisa que é possível, independente de onde você esteja nesse momento, ou independente de quando você nos ouvir. Só existe um processo de transformação: a educação. Conhecimento. Ninguém vai roubar isso de você. O que faz romper é o conhecimento. Fantástico. O que nos transforma, o que nos faz romper. O nosso lugar estático é o conhecimento. Fantástico. É a cultura, é a educação. Até porque, antes de romper no bolso, Tem que romper a mente. romper a mente. Romper os conceitos. Romper os conceitos. E ter valor. Fantástico. Ter uma base familiar. Uau. Fantástico. E aí, curtiram? Bom demais, né? Bom demais. Espero que além de curtir, além de ter acompanhado, você tenha anotado e principalmente aplicar dentro do seu negócio, dentro do seu projeto, também para a sua casa, para a sua família. Tá bom? Quero agradecer você que nos acompanhou esse podcast. Envia para mais pessoas esse episódio. Comenta aqui o que você achou desse episódio, tá bom? E nos vemos no próximo
episódio. E Mauro, não posso deixar de fazer, a gente tem um encerramento. Perfeito. Tá? Então eu falo pode, e aí você encerra com romper, tá bom? Então galera, agradeço a sua presença, tá bom? E a decisão é sua, porque eu quero te avisar que sim, você pode Romper. Isso aí, nos vemos no próximo episódio. Até mais!